Ver Mais de hoje começa fazendo uma pergunta que parece óbvia. Que mãe ou pai não quer o melhor para os seus filhos? Pois bem, mas o que é o melhor? No caso da escolha de uma profissão, por exemplo, o melhor para os pais pode não ser o melhor para os filhos. Para falar sobre essas expectativas e o que isso pode influenciar na vida de uma pessoa, nós recebemos a psicóloga Francine Cristine Garguetti. Francine já está aqui comigo. Fique bem à vontade, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Ver Mais. Deixa eu começar te perguntando, essa expectativa, né, dos pais pode atrapalhar a profissão e até a vida dos filhos, né? De que forma? Boa tarde. Boa tarde. Sim, Fabiana, os pais, eles são modelos para a nossa vida. Então, tudo que acontece nessa relação vai influenciar, né? E dependendo como se organizam essas relações, elas vão influenciar positivamente ou negativamente. Então, numa escolha, seja ela profissional, seja ela de outra ordem, os pais não podem perder de vista que os filhos, eles não são uma extensão do seu desejo, né? E aí o papel do pai, o papel da mãe, ou quem está fazendo esse papel na vida de alguém, é de orientar, é de possibilitar experiências, mas não de decidir, né, pela pessoa. Pois é, que fique bem claro, né? Porque para quem é pai ou mãe, ou, né, ou cuida ou cria uma criança, a gente sabe que nunca se faz por mal, né? Quem talvez não seja ainda não sabe disso, mas os pais sempre querem acertar, mas até acertar tem todo esse conflito aí, né? Claro, quer escolher para que seja melhor, mas não é assim, né? De que forma que a gente deve proceder, né? Como falar, por exemplo, na questão da profissão, como você lembrou aí, tem várias outras escolhas na vida, né, que os pais acabam querendo fazer pelos filhos. Mas no caso da profissão, quais seriam as orientações? Assim, a gente tem que começar a observar desde cedo, como é que funciona? As crianças, elas vão manifestando interesses e o papel dos pais, né, nessa situação é possibilitar experiências. Quanto mais experiências a gente oferta, mais eles vão poder conhecer de diferentes áreas, de diferentes profissões, ou não necessariamente uma profissão, mas uma ocupação, e que isso depois pode se desdobrar num interesse profissional, né? Então, o papel dos pais é possibilitar essa experiência, essa possibilidade de conhecer e ser o suporte, né? Então, tirar dúvidas, orientar. Muitas vezes é comum os filhos quererem seguir a profissão dos pais, então os pais poderem contar e levar muitas vezes junto para conhecer como é a realidade, para que a criança conheça, né? E aí vá se desenvolvendo, e muitas crianças no início querem a profissão dos pais, e conforme vão crescendo, se desenvolvendo, chegam na adolescência, é ao contrário, né? Quer ser qualquer coisa, menos o pai ou a mãe. Sim. Porque há esse processo de desidentificação que é natural do desenvolvimento humano. E aí, então, depois, né, a parada, a aresta da relação ali com o adolescente, isso pode reverter e novamente haver o interesse, a possibilidade de querer seguir a profissão dos pais. Por causa das fases, principalmente, exatamente, né? Quando no começo da sua resposta, você disse que os pais devem orientar, mostrar para as crianças, né? Porque sempre tem, não são todas, mas, por exemplo, eu tinha um primo que adorava avião desde criança, e meus tios levavam ele para o aeroporto para ficar olhando o avião. Ele era o programa dele, que a gente já tinha certeza que ele ia ser aviador, ou piloto, ou alguma coisa assim. Como é que funciona? É assim mesmo? Leva para ver, sim, tenta fazer conhecer como é que é a profissão? Porque as profissões, elas hoje, elas têm uma hierarquia de valorização, né? E aí as acadêmicas acabam sendo, de certa forma, mais desejadas pelos pais, né? Valorizadas pela sociedade também, né? Também, socialmente. Então, os pais sonham que faça tal faculdade, que siga tal carreira, geralmente relacionada com a questão da academia. Sim. Mas não necessariamente, né? O mundo do trabalho, ele tem várias maneiras de se manifestar na vida de alguém. Então, outras experiências também são importantes, né? Você acompanhar e dar o suporte nessa parte acadêmica, escolar, é importante, né? Que os pais estejam juntos e percebam o que chama a atenção ou não da criança, seja na matemática, no português, nas artes, na educação física, que é tão importante também.
esse desenvolvimento motor que muitas vezes esconde ali uma habilidade que pode ser daqui a algum tempo reconhecida e ser seguida também. E em outras oportunidades, né, como tu citaste ali da situação do avião, crianças que gostam de dançar, de cantar, de outras situações que não necessariamente estão no mundo. As crianças hoje gostam de cozinhar de também, cozinhar, né? de pintar. Então, hoje a gente tem, né, outras possibilidades. As crianças têm experiências extracurriculares que vão possibilitando que elas conheçam outras experiências. E os pais, dentro da possibilidade, podendo levar, podendo ofertar, podendo mostrar o que é. Às vezes surge assim numa relação de um amigo, de um primo, de um colega que faz determinada coisa e a criança passa a manifestar o interesse também, né? Queria que você que está em casa, se tiver alguma pergunta para fazer para a gente, faça, principalmente pelo nosso WhatsApp, 98405-2073, estamos aguardando a sua pergunta para responder. Para encerrar esse bloquinho de perguntas, você estava falando sobre as atividades principalmente, né? Como é que você observa, por exemplo, a nota na escola, né? Porque todo mundo tem que ser médio, né? Às vezes a criança é melhor em matemática, melhor em português, escreve melhor, faz uma redação ótima, mas tem que estar bom em tudo, né? Isso às vezes pode atrapalhar um pouco também. A gente tem uma discussão, tanto da educação, a psicologia contribui, mas não tão diretamente quanto a forma de avaliação. E nos anos iniciais é por conceito, e aí depois, a partir do segundo ano, passa a ter também a quantificação. Mas, assim, se passa, né, por essa organização que no Brasil a gente tem curricular, de que você tem que ter média e frequência, né? Então, são maneiras de quantificar o conhecimento que não necessariamente isso garante que esse tirou 7 sabe 70%. Sim. Porque isso é muito relativo. Mas são mecanismos que a educação cria para tentar controlar um pouco essas experiências de conhecimento, se elas estão sendo efetivas ou não. Então, é um debate que existe de que a avaliação seja não só numérica, não só por, né, um momento ou alguns momentos, e que ela seja contínua. Mas isso é um desafio ainda na prática para os professores, para a escola, para a educação de uma maneira geral, porque nós funcionamos, né, enquanto sociedade de maneira quantitativa. E qual que seria a tua orientação, por exemplo, para os pais, né? Ver que aquela criança é excelente, vamos supor, em língua portuguesa ou em redação, talvez daí fazer fora uma atividade extracurricular para incentivar um pouquinho mais, né? Já que ela vê que todo mundo meio que na média ali, né? Todo mundo tem que te dar aquela média. Quando a gente percebe indicadores de altas habilidades, que é a situação, pelo menos aqui em Chapecó a gente já tem um serviço que funciona e que quando se há identificação é possível encaminhar para o serviço e lá existe essa exploração. Mas não necessariamente alguém vai ter altas habilidades, mas tem um interesse e quer desenvolver uma determinada atividade. Então, sim, se for na língua portuguesa, tem possibilidades de você exercitar, seja de que ordem for, se é a escrita formal, se é uma escrita mais poética, se é literatura. Se for matemática, também existem possibilidades. Mas também, para a infância, é essencial a gente também possibilitar experiências psicomotoras, né? Então, isso também ajuda no desenvolvimento de qualquer outra habilidade. Então, se a criança tem oportunidade de exercitar a sua relação corpo-mente, isso é importante também. Ter materiais disponíveis, então desde pequenas as crianças terem acesso a livros, terem acesso a material, tinta, guache, massinha de modelar, folhas, lápis de cor, giz de cera, isso é bem importante também, porque não necessariamente na habilidade específica, né, mas o interesse e a dedicação podem se manifestar de outras formas também. Tá certo, Francisco. Mas para ficar mais um pouquinho com a gente, que estão chegando já algumas perguntas, a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco de teste vocacional. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar, tá? Até já. Também. E ainda seguindo o meio por esse caminho da educação,